Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Celso, que é o presidente da Associação Raízes, que já está no município há muitos anos, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que o Celso começou a participar da dança, como que foi a trajetória dele enquanto presidente da Associação Raízes e quais foram os impactos que a pandemia causou nas aulas de dança, nas apresentações e em todas as atividades que o folclore promove aqui no nosso município de Marechal Cândido Rondon. Então, seja bem-vindo, Celso. Obrigada por aceitar o convite, de estar aqui conosco. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você conheceu a dança, como que você conheceu o folclore, não enquanto presidente, lá quando você começou a dançar, como que foi? Foi assim, nosso filho Carlos começou na dança e um belo dia minha esposa Elaine chegou para mim e disse que ia ser feito um grupo de casais, que já que o nosso filho dançava, ela queria dançar também. Eu a princípio achei assim, eu falei, mas sei lá, eu ir dançar, dança folclórica. Aí ela falou, vamos, né? Se você não gostar, a gente para. Eu falei, então tá. Aí nós fomos e eu acabei gostando da coisa, então até hoje. Eu me apaixonei pelo folclore. O Celso e a Elaine começaram a dançar quando a gente resgatou o Grupo Mosenthal. O Grupo Mosenthal, ele já acontecia no município há muitos anos atrás, que foi encerradas as atividades e no ano passado, retrasado, a gente retomou com eles. E aí o Celso e a Elaine vieram participar desse grupo, onde todos lá no grupo lembram que eles não sabiam dançar. Não, nada. Então foi legal, porque querendo ou não, né, todos tiveram a oportunidade de estar aprendendo junto e ao mesmo tempo, porque era um grupo quando você começou totalmente do zero, né? Era um grupo do zero, um grupo bem grande, eu me lembro. E o que fez você gostar? Porque antes, então, você tinha uma imagem, assim, que talvez não seria algo tão atrativo, que às vezes até muitas pessoas têm essa imagem que não é tão legal. Mas o que foi acontecendo? O que houve, assim, que despertou isso em você? Na verdade, assim, antes do Carlos conhecer a dança, começar a dançar, eu nem sabia da existência, mas eu nem sabia que Marechal tinha uma associação de dança folclórica germânica. Eu via as apresentações na festa do município, no Oktoberfest, mas eu não sabia que isso existia, essa associação. E aí, então, a gente entrou, como você falou, no Mosenthal, que era uma reformulação de um grupo que já existia, e eu comecei a gostar, pela convivência com os outros casais, era uma coisa diferente. É uma coisa que a gente tinha um compromisso toda semana para sair, para se divertir, para conversar com os outros, conhecer pessoas novas. E daí nisso começou a vir as apresentações. Primeira vez que eu fui numa, eu me lembro que foi lá em Vila Planalto, se eu não me engano. Não sei se é Planalto do Oeste. Planalto. Eu vi aquilo, eu achei incrível, eu achei muito bonito todos aqueles grupos reunidos, aquela união das pessoas, assim. E então você participou naquele primeiro ano, foi um ano de adaptação, né? Eu tô falando porque eu era coordenadora do grupo, então acompanhei todo esse processo, vivi junto, né? Porque era um desafio tanto para eles quanto para mim, enquanto coordenadora, de estar ajudando e auxiliando e despertando esse interesse, esse gosto pelo folclore. E aí você percorreu um ano enquanto integrante, sim, né? E aí, indo para o segundo ano de dançarino, você despertou um novo interesse, né? Aí o Celso, acredito, né? Você já sabendo como que funcionavam as coisas, a nossa associação tem uma diretoria que exerce um trabalho também totalmente voluntário. E aí como que foi isso? Como que despertou essa vontade em você em ser presidente da associação? Então, eu vi na oportunidade de ser presidente uma oportunidade de melhorar, digamos assim, porque como eu já falei, eu tenho uma paixão pelo folclore e eu vi nessa oportunidade de ser presidente, de formar uma diretoria, uma oportunidade de fazer a associação crescer mais, aparecer mais, porque aqui em Marechal muita gente não sabe da existência da associação. Como eu não sabia, então por isso que eu falei, não, eu vou formar uma diretoria e vou tentar fazer a associação aparecer mais, tentar fazer coisas diferentes, eventos diferentes, porque a associação não é só o grupo do meu filho, o nosso grupo, não é só o Blind Kingdom, não é só o Mosenthal, ele tem o grupo de adolescentes, que é o Goldener Sonnenstrahl,
ele tem o grupo Raízes, que é o primeiro grupo que leva o nome da associação, ele tem o grupo Unser, que é o grupo de homens, e assim por diante, são vários grupos. E a minha ideia foi querer expandir, fazer um trabalho no sentido de mostrar essa associação para a sociedade rondonense. Muito bom. E assim, esse já é... Quanto tempo você já está na diretoria agora? Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fiz um mandato de 1 ano e aí eu peguei mais 1 ano. E hoje a associação, é importante também lembrar que a associação tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura do nosso município. Então aí o teu desafio ainda é maior de estar administrando tudo isso, né? Porque às vezes o trabalho é totalmente voluntário também, é importante lembrar, e que também existe uma diretoria que tem presidente, tem vice-presidente, tem tesoureiro, secretário. Enfim, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses quase 2 anos de presidente? Então, acho que o maior de todos foi a Oktoberfest de rua que a gente fez. Porque nessa nossa proposta de divulgar a associação, aconteceu muitas vezes de numa festa do município, a gente estava escondido, ou no Oktober, não escondido, a gente estava limitado a um lugar no parque de exposições. Aí na primeira Oktoberfest que teve com a minha gestão de presidente, nós tivemos a ideia de partir para a rua, de retomar um costume muito antigo em Marechal, que era a Oktoberfest de rua, lá na Rua Santa Catarina. E então isso foi uma coisa que foi proposto para a diretoria e foi feito e foi um sucesso absoluto. E é engraçado, assim, a gente estava envolvido com essa organização, né? No dia deu tudo muito certo, mas até chegar a dar certo, né? Foram muitos trâmites e muitas... Foi muito trabalho, foi uma coisa bem complicada de ser feita. Mas valeu a pena o trabalho que deu. Sim, quem pôde participar viu que lá, né, nessa Oktober de rua teve desde crianças até terceira idade. E todos conseguiram prestigiar e foi um evento, enfim, muito legal. E dentre teve outros desafios, outras apresentações também? Por exemplo, nós reunimos muitas pessoas da associação e fomos até Timbó, em Santa Catarina, para um encontro nacional de grupos de dança. Então, isso foi feito em parceria com a prefeitura, através do chamamento público, nós conseguimos a verba para pagar o transporte, mas teve toda uma organização por trás, eu tive que me responsabilizar por alguns menores de idade, então foi bem... E Timbó é longe, a nossa associação, eu não me lembro, assim, eu já participo há mais tempo que o Celso, não me lembro de ter uma viagem assim tão longa para um encontro folclórico. Então, para nós, assim, foi algo totalmente diferente, com certeza valeu, acho que todos os esforços e todas as preocupações. Eu acho que a única distante, tipo, um lugar distante também foi, mas não foi para um encontro folclórico, foi que há uns anos atrás, eu não me lembro em que ano foi, isso era bem antes de eu participar, a associação foi desfilar na Sapucaí. Isso faz muitos, isso era acho que antes de eu nascer, inclusive, era lá nos isso foi muito antigamente, mas isso também foi algo assim bem marcante para a associação. E tá, assim, a nossa realidade aqui, quando a gente, né, teve essa oportunidade de ir para Timbó, quem tá aí assistindo o vídeo e é participante sabe como aquilo foi significativo, porque lá em Santa Catarina, enfim, Rio Grande do Sul, existem muitos grupos. Aqui, na nossa realidade, também tem muitos, mas não são tantos como lá. Muitos mesmo. E lá a gente teve a oportunidade de participar de oficinas, de participar de danças de integração, assim, com várias pessoas ao mesmo tempo, e foi muito, muito gratificante, com certeza. E, enfim, agora a gente está vivendo um ano atípico, né? Infelizmente, acredito que tinha muitos planos para esse ano, que continuou, né, na diretoria esse ano, tinha muitas ideias e muitos planos e Sim. Muita coisa teve que ser mudada. Queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos, o que mudou, como seria diferente, talvez, se não tivesse a pandemia. A primeira coisa que mudou, digamos assim, era justamente a Oktoberfest de rua que a gente fez. A ideia era esse ano fazer muito maior, reunir talvez 2 vezes o tanto de público, já estava tudo planejado, mas como veio a pandemia, não teve como fazer, os eventos todos foram cancelados, não foi feito nem a Oktoberfest principal, no caso, a gente também não pôde fazer. Isso foi um dos impactos da pandemia. E aí outro evento que a gente fazia todos os anos,
que também não pôde ser feito foi a mostra de dança. Na verdade, ninguém fez, né? Nenhum outro grupo conseguiu fazer. Tanto adulto como infantil a gente não conseguiu fazer. E o outro impacto que eu posso citar são justamente as aulas online, porque a gente não pode mais fazer aula presencial. Nós tivemos que fazer uma reformulação do nosso plano de trabalho para parceria com a prefeitura, e nessa reformulação a gente partiu então para as aulas online, que englobam todos os grupos, né? E aí eu que estou aqui, né, enquanto professora coordenadora, posso falar que no início, né, a pandemia iniciou em março, nós ficamos até quando sem aula? Foi parado? Foi 3 meses parado. Foi até mais ou menos julho, e nesse tempo não foi parado o interesse, né, da associação, foi trabalhado na expectativa de que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Foram enviadas várias propostas para tentar adaptar, primeiro fazer aula presencial com o distanciamento necessário, só que aí tinha a questão que a gente tinha que se responsabilizar, então, pela saúde das pessoas, a gente viu que era inviável porque não tinha como, e foi feito e refeito até a gente conseguir então a aprovação para fazer a aula online, mantendo então o distanciamento que tem que ter. Então vocês imaginam aí, né, durante 3, 4 meses foi parado as aulas, mas o trabalho nos bastidores continuou, né, essa ansiedade e perspectiva de continuar, que esse trabalho acontecesse mesmo no momento que a gente está vivendo. E aí chegou agosto, né? Aí em agosto iniciaram-se as aulas online. Estamos hoje em novembro, meados de novembro, as aulas ainda acontecem. Então, o que você está achando das aulas online? Você, assim, qual que é a sua visão? Você acha que... Olha, não é a mesma coisa que a aula presencial. Isso é uma coisa para a gente manter, né? Tentar não acontecer de um distanciamento, de sair, das pessoas saírem, mas são poucas as pessoas que acompanham. Não é a mesma coisa do que quando a gente faz uma aula presencial, tá todo mundo junto, conversando, dando risada. Não tem o contato físico, né, do povo brasileiro, que A nossa dança, ela exige um contato, né? Para quem às vezes não conhece, está assistindo e nunca dançou, ela precisa de um par, ela precisa fazer um círculo, ela precisa de pessoas. Então, com certeza é um baita de um desafio, tá? Tanto ensinando, tanto quanto aprendendo. Principalmente para vocês, professores, né? Mas para quem é aluno também, assim, aprender dessa forma diferente, assim. Mas como você disse, acho que é uma maneira da gente não esquecer, né? Da gente manter o folclore ativo em nossas memórias, no nosso dia a dia, que a gente consiga, enfim, passar por tudo isso quanto antes, né? A gente não tem perspectiva de retorno. É verdade. Então, a gente está... Pelo menos até no mês de abril nós vamos continuar de maneira online. Isso. Então, assim, a gente tenta fazer o que é possível, né? E agora, para encerrar, então, Celso, gostaria que talvez você deixasse uma mensagem para as pessoas falando o quanto que o folclore significa e é bom para você no dia a dia. E talvez para quem não sabe, não conhece, desperta o interesse também em vir participar e vir conhecer também o nosso trabalho que a associação realiza. Eu ia dizer para as pessoas que não conhecem, agora de maneira online é um pouco difícil, mas quando voltarem às aulas presenciais ou até mesmo online, você pode acompanhar de casa, você vê como que funciona, é muito, muito legal a convivência com as pessoas, você conhece pessoas novas, você faz amizades novas, você está representando o folclore de um povo. Eu gostaria assim de convidar as pessoas a vir conhecer, a participar, pelo menos virem conhecer, porque pode acontecer como aconteceu para mim. Eu não sabia da existência da associação e consegui, através disso, na verdade foi quase uma mudança de vida, né? Era de um jeito, agora é um jeito muito diferente. O convívio com as pessoas, as apresentações, é uma rotina muito legal e gratificante. Eu sou suspeita para dizer, mas eu com certeza assino embaixo e concordo com tudo isso. Muito obrigada, Celso, por participar, disponibilizar o seu tempo. Espero também que vocês tenham gostado. E seria isso. Então, até o próximo vídeo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.